Hoje fiquei sabendo que a casa já tinha caído. Ah, que tristeza que eu tô, cara. Por quê? Porque o Tite caiu. Não era pra cair. E após a demissão do técnico Tite do time do Flamengo, o Neto se pronunciou e ficou indignado com a atitude da diretoria do Flamengo, que demitiu o técnico Tite. E o Galvão, em suas redes sociais, detonou o time do Flamengo. Veja só. Não é assim que se faz. Eu acho que o Tite até já estava esperando, porque o posicionamento dele na coletiva, ele pedia ajuda toda hora, ele não conseguia falar, ele se segurou, a expressão dele. Então quero lembrar algumas coisas que essa direção fez nesses últimos anos, de 2020 para cá. 7 técnicos depois do JJ. Depois do Jesus, 7 técnicos. 55 milhões de indenizações. A torcida reclama e sempre reclamou. Todas as torcidas fazem isso. Será que o dirigente não tem equilíbrio emocional para tentar levar da melhor forma? Quando eles fizeram aquele papelão com o Dorival, que ficou sabendo pela imprensa que não ia renovar contrato com o Flamengo, fez um vídeo que deu milhões e milhões de visualizações, ele dizia assim, eles têm a caneta, o Landinho e o Braz, eles demitem quem quiser a hora que eles quiserem, como fizeram agora com o Tite. Não defendo a presença do Tite, não. Acho que ele deveria ter saído, mas de uma forma mais normal, mais natural. Bom, até o fim do ano, vamos embora. Ou então espera o jogo quarta-feira. Não é assim. Não é assim. Isso é a resposta para a eleição que vem aí. Mas naquele caso do Dorival, eu dizia, eles têm a caneta. Demitem. E quem é que vai demiti-los? O Landinho, o Braz já deviam estar fora do Flamengo faz tempo. Então vem a eleição agora. Aí, vários candidatos, os favoritos, o Dunch e o BAP. O BAP era do grupo do Landim. Se desentendeu, é candidato, é um cara atirado, às vezes fala mais do que deve, às vezes é mais grosso do que deveria. Do outro lado, o Dunch, advogado, filho do grande Dunch Abranches. Mas eu também fiquei sabendo que se o Dunch ganhar, o Landim vai ser CEO. Então não muda nada. O problema do Flamengo, mais do que o técnico, mais do que os jogadores em campo, tem jogador fora de forma. O segundo jogo com o Peñarol, o Arrascaeta não bateu um escanteio, ele bate escanteio na seleção do Uruguai e todos do time do Flamengo. Será que ele não está bem a esse ponto? Então, o Flamengo tem seus problemas sim, mas a direção do Flamengo comete erros atrás de erros. 7 técnicos demitidos depois do Jesus. Repito, 55 milhões de indenizações. É correto o trabalho de uma diretoria como essa? Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. Ah, que tristeza que eu tô, cara. Por quê? Porque o Tite caiu. Não era pra cair. Tinha que esperar o jogo de Tinha que quarta. esperar os 2 jogos do Corinthians, esse Zé Ruela aí. Esse pé de rato caiu cedo demais. O Flamengo arrebentou com o Corinthians. Não era pra cair. Esse cara que fica contando essa lorota pra vocês aí. Esse cara, aquele cara que fica nas mulheres e conta aquelas lorotas e as mulheres, o homem com o homem não tem problema. Esse cara aí. Você só deu certo no Corinthians, irmão. Essa lorota sua foi no Corinthians. No Corinthians você é o maior. Você é um dos piores senadores da história do futebol da seleção brasileira. Mas por que vocês mandaram ele embora? Não tinha, Veloso, que mandaram ele. Esperava um pouquinho? Eu acho. Juro por Deus, já tá aí no coisa aí do YouTube aí. Vamos lá. Em relação ao Tite... assim, o Flamengo, vocês já falaram algumas vezes, o Flamengo faz isso, né? Quem ganha, mas o Tite não tava ganhando. Ele tava perdendo, é por isso que ele tava mantendo ele. Ele tava 4 jogos sem ganhar. Cara, e aí mandou ele embora, me parece que o Felipe Luiz vai ficar até 2025, né? Um menino que acho que ele foi campeão do mundo aí com o Sub-20 do Flamengo. A entrevista do Zico, ela foi fundamental pra isso aí. O Zico deu uma entrevista pro Fred, que hoje trabalha na Sport TV na Globo, né? E aí, cara, era humildezinho o Fred. Né? Quando ele vinha aqui, como ele chamava? Não era Fred, Cascão. Cascão não tá no programa. Não, é o cacete, Cascão. Presta atenção no programa, pra puta que pariu. Fred? Não era Fred. Era outro nome, pô. Não era Fred, não. Bruno. Ele vinha aqui humilde... Bruno. Fred, era Bruno, não sabe, ninguém conhecia. Aí depois, os caras começam, e tinha um outro canal, os caras começam a crescer, fica numa perna, irmão. Fica numa perna monstruosa. Que é mais ou menos
É mais ou menos você. Eu? Aquela perna que você tem, monstruosa, né? Que você é monstro. Já acordou cedo e já foi. Nunca mancou. Você já mancou alguma vez? Mancando direto. Eu também. Tô mancando direto. Esse joelhão meu aqui. Ô, Veloso, essas conversas mole dele, já não desse cola preparador mais, né? físico, 3 Copas do Mundo, não chegou em uma final, não passou das quartas. Seja Sampaio, essa conversinha mole também, quando perde emprego, aí começa a vir nos programas. Aqui não vai vir. Aqui não entra, nenhum deles entra aqui. Aí vem Kleber Xavier. Essa mentira aí acabou, né? Depois do Flamengo, acabou essa mentira, né? Eu acho que agora ficou ruim, né? Porque essa conversinha do ritmista, dos extremos desequilibrantes. Ritmista é cu de rola, irmão. Ritmistas, extremos desequilibrantes, a zona 14. Essa conversa mole toda aí não dá mais. O campo fala. Sabe de onde ele pegou isso aí? Tem um filme do Kevin Costner, eu não sei se a pronúncia é certa, que no meio do milharal, ele fala, o campo fala lá. Já assistiu esse filme? É um filme legal, que é aquelas conversas mole, que é tudo mentira, né? É Campo dos Sonhos. Boa, Ricardinho. Ele pegou isso aí, o campo fala porra nenhuma, a grama não fala, a bola não fala, ninguém fala, meu irmão. A trave não fala, quer dizer, é o cacete que fala. O campo não fala, muito pelo contrário. O campo derruba. O campo derruba. É esse tipo de gente aí que tem fama, que tem dinheiro. É impressionante, cara. O campo derruba porque, assim, quando o treinador leva pro lado pessoal uma condição de escalar ou não um jogador, é muito ruim, é muito perigoso. Porque enquanto tá ganhando, aí o treinador se sustenta. Mas essa briga aí, que a gente percebe que é pessoal. Porque o Gabigol não jogar quando o Pedro, pelo menos quando o Pedro se machucou, é um absurdo. É um problema pessoal que o Tite tem com o Gabigol. E quando a coisa. Mas você viu o que ele fez com o Bruno Henrique? Aonde o Bruno Henrique é craque? À esquerda. Aonde ele joga? Na direita, pô. O Zico falou isso pro Fred. Até de centroavante ele joga. Pô, aonde jogou o Everton Ribeiro, que arrebentou no Cruzeiro, arrebentou no Flamengo? Do lado direito. Aonde ele colocou o Everton Ribeiro pra arrebentar. Sabe por que ele faz isso? Pro cara realmente se queimar. É isso que ele faz. É isso que o filho faz. Eles fazem isso porque eles querem ser protagonista. E eles não conseguiram ser no Flamengo. E o Gabigol, depois do Zico, é o maior artilheiro da história do Pô, você tá de sacanagem que fizeram com o Gabigol. Quer apostar que com o Felipe Luiz o Gabigol é titular e aí nós estamos ferrados? Ainda estamos mortos na quarta-feira se o Gabigol jogar. Por isso que não tinha que mandar esse cara embora. Esse cara tinha que ter ficado, rapaz. Pelo amor de Deus. E aí, Souza? Tem um vídeo do Gabigol, que quando ele jogava, o Davi Luiz jogava ainda, o Gabigol falou pra ele, né? Você viu? Tem que ser treinador, irmão. Você vai ser treinador e quando você for treinador e eu for o capitão, eu não vou te respeitar. Ele falando pro... Mas as pessoas levam isso para aquela conversa mole do Tite, bate no peito, e vê, o campo fala, a zona 14, a zona, Tite. Se o campo fala, o do Flamengo tava mudo. Se o campo fala, tá meio mudo, né? Tava mudo com vocês, ganhando milhões e milhões, mas 6 anos de Copa, 2 Copas do Mundo, uma vergonha. Mas por que o Flamengo mandou ele embora justo hoje? Porque ganhou, tava esperando ganhar. Porque no Flamengo é assim, quando você perde, você se mantém. Agora, quando você ganha, você é mandado embora. Então, ele tava 4 jogos sem ganhar. Aí tava sendo mantido. Quando ele ganhou a primeira... E tem uma coisa, né? Olha a vergonha que é. Você não perdeu pra Alemanha. Você não perdeu pra Argentina. Você não perdeu pra Inglaterra. Você perdeu pra Bélgica, pra França do Mbappé. Você perdeu pra Bélgica, os caras tudo novinho. E pra Croácia, os caras tudo velho. Esse cara que disse que não ia pra seleção, porque o Marco Polo Nero tinha lá, não, assinou, depois foi lá, o que ele fez? A primeira coisa, dar um beijo no rosto do Marco Polo. É brincadeira, é esse tipo de gente que vocês acreditam no Brasil. Eu não acredito nesse tipo de gente. E daqui a pouco vai estar lá na Zona Leste. Mas daqui a pouco ele vai pro Corinthians. Vai. Vocês vão ver só, quer postar? O Quesada falou isso no apito final, sem informação nenhuma. Olha, Gabigol, fique esperto, hein? Se você for pro Corinthians, você fica esperto, porque o Corinthians tá montando um time e o Ramon Dias não vai ter condições de ficar com esse time. Pra mim, não sei pro Veloso, pro Souza, Gustavo Soler, a gente fala daqui a pouco. Aí, ele é o primeiro nome, que o Ramon Dias cair, ele é o primeiro nome. Mas falou 4 vezes não. Mas o torcedor corintiano e eu, como tenho a responsabilidade de falar aquilo que eu penso é a verdade, esse cara é o maior treinador da história do Corinthians. Ninguém é maior que ele no Corinthians, mas é um treinador pífio desde 2006. Você tem um número que foi muito foda que você falou aquele dia. Qual é? Cara, que ele ganhou depois de 2012, ele ganhou um carioca e um brasileiro. Um carioca e um brasileiro, esse treinador aí. Esse treinador que é um dos piores treinadores. O pior
treinador da seleção brasileira. Gustavo, você acha que foi certo em mandar embora ele agora? Bom, o Tite, ele não tinha mais clima, né, na equipe do Flamengo. Era um treinador que tudo que ele pediu pro Flamengo contratar, o Flamengo foi atrás. Ele pediu o Alcaraz, o Flamengo foi lá e contratou, ele não usa o Alcaraz. Exato. Pediu o Léo Ortiz pra jogar na zaga, ele botou pra jogar. De volante, por quê? Exato. Aí, pô, precisava de um ponta, foi lá. O Plata que é ponta, bota no meio. Então é isso, né? Tudo que a diretoria do Flamengo tinha ali, falou, você quer quem? Ele foi escolhendo e não colocou, os caras não rendem, os caras não conseguem jogar, o Flamengo não sai do lugar. O De La Cruz, que é uma grande contratação, um muito bom jogador, não se encaixa 100% no time do Tite. O Gerson toda hora, ele tem que jogar de segundo volante, na direita, na esquerda, centralizado. Então o Tite, ele não conseguiu pegar hoje o melhor elenco do futebol brasileiro e entregar isso dentro de campo. Então a demissão é merecida porque o trabalho foi muito fraco. É injusto pra nós, Corinthians. Vai botar o Gabigol, vai botar o Bruno Henrique. Quer apostar que o Felipe Luiz vai fazer isso? Bruno Henrique do lado esquerdo, Gabigol de centroavante, De Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. De La Cruz. Você vai ver o time do Flamengo quarta-feira. Não tinha que mandar embora esse cara. E diante de tantas crises em cima do Flamengo, Galvão Bueno se pronunciou sobre o time do Flamengo, dizendo em suas redes sociais: o Flamengo venceu com o gol do Gerson aos 44 do segundo tempo. Um Atlético que não ganha de ninguém pelo Brasileiro desde 28 de julho. O time atacou o tempo todo, mas de novo jogou muito mal. Cruzou bolas na área e não foi efetivo. E quando fez o gol, a torcida já xingava o Tite mais uma vez e chamava o time de sem vergonha. Agora, o Flamengo ganha uns dias para ver o que vai acontecer de verdade nesse ano. Quarta vai pegar o Corinthians se passar da semi da Copa do Brasil. Fica bem até o fim do ano, mas se perder, a casa vai cair. E foi isso de fato que aconteceu. O técnico Tite foi demitido nesta manhã e Felipe Luiz vai ser o técnico interino ali por alguns momentos. Eu acredito que ele possa sim firmar e ficar no time do Flamengo. Se eu não me engano, segundo algumas informações, segundo algumas notícias, o Felipe Luiz vai ficar até 2025. Vamos ver o que de fato vai acontecer e vamos falar um pouco aqui sobre as opiniões de Neto, que falou sobre a demissão do técnico Tite. A gente percebe que Neto ficou extremamente preocupado com a demissão do técnico Tite. Para vocês verem o quão bom o Tite estava sendo, entre aspas, no time do Flamengo, ao ponto do Neto ficar preocupado com a demissão dele, porque ele sabe que o Felipe Luiz entrando, que no caso já entrou, pode mudar a situação do time e isso ser ruim para o time do Corinthians. Para você ver o estado que o Flamengo se encontrava com o técnico Tite. O problema não estava sendo o elenco do time do Flamengo. O problema está sendo, no caso, o técnico Tite, que já não é mais técnico do time do Flamengo. Ele sabe muito bem, o Neto, e ele demonstrou ele uma preocupação muito grande, porque ele acha que o Gabigol vai ser titular com o Felipe Luiz sob o comando do time do Flamengo. Então o Neto aqui está extremamente preocupado. Eu acho que isso está sendo muito desnecessário. Eu sei que o Corinthians, no dia de ontem, ele não teve um bom desempenho, perdeu, e a situação do time do Corinthians no Brasileirão é uma situação muito complicada. Vamos ver o que de fato vai acontecer, como o Felipe Luiz vai se comportar. Eu acredito que a torcida tem que ter muita paciência com o Felipe Luiz, até porque ele tem conhecimento, mas ele é novo ainda. Então eu acredito que ele vem em uma responsabilidade muito gigantesca. Então, para quem torce para o Flamengo, para quem apoia o time do Flamengo, tem que ter muita paciência e esperar o que de fato vai acontecer, porque assim também não adianta. Ele vem em uma pressão muito grande, até porque ele demonstrou em algumas entrevistas que tinha o desejo, até porque agora ele é o técnico do Flamengo, de dirigir o time do Flamengo. Esse momento chegou, acredito que foi muito cedo, foi uma circunstância, não era o momento ainda para o Felipe Luiz dirigir o time do Flamengo, mas do jeito que tá, não podia ficar. Então, a demissão aí do técnico Tite, algumas pessoas falam que será que o Tite, ele se demitiu, ele pediu demissão, ou se a diretoria foi lá e demitiu ele. Eu acredito que esses bastidores aí a gente vai descobrir ao passar dos dias. A gente vai saber de fato o que aconteceu, se ele pediu a demissão ou se a diretoria foi e demitiu ele. O que importa é que o Tite não é o técnico mais do Flamengo. Para a torcida do Flamengo, isso é extremamente bom. Agora, o que a gente vê é que os rivais
Os adversários não queriam que isso acontecesse. Se você for ver em alguns comentários de vários canais aí que falam sobre o Flamengo, nos comentários vocês percebem as pessoas falando fica Tite, para você ver como o trabalho do Tite é horrível. Então, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa atitude do Neto em falar do técnico Tite. Valeu e até a próxima.